Eis-nos de novo, com o meu abraço logo de entrada, o meu afeto. Eis-nos de novo para prosseguirmos estas nossas conversas Jesus, século XXI. E fazia falta abandonar já aquilo que apresentamos como a constituição do reino, reinado de Deus, do projeto político maiêutico de Deus Criador, que Jesus, no seu próprio corpo, no século I, entre os anos 28 e 30 desta era comum, materializou, deu concretização plena, visibilizou para todos os seres humanos o podermos conhecer, e é esse projeto. Ele é o reino, reinado de Deus entre nós e conosco, plenamente vivido. E seria, de certa maneira, inconveniente abandonarmos já estes 3 capítulos do Evangelho de Mateus, que caracterizamos e apresentamos não como um sermão, mas como, que Jesus nunca prega sermões, mas como aqueles princípios fundamentais e estruturais do que se poderá chamar a constituição desse reino, reinado de Deus Criador, Abá de todos os povos em radical igualdade. E então, depois das conversas anteriores já sobre esta constituição, ficaram bem assentos aqueles pilares sem os quais tudo o resto não tem sentido, e não haverá nunca edificação na história do reino, reinado de Deus Criador. Haverá outra coisa, mas nunca o reino, reinado de Deus Criador na história. O Evangelho de Mateus prossegue depois das chamadas, daquilo que é conhecido por as bem-aventuranças, e que nós já desenvolvemos bem, aprofundamos todo o seu significado nas conversas anteriores. Prossegue assim no versículo 13, dentro do capítulo 5, é claro. No versículo 13 diz assim, sempre a dirigir-se aos seus discípulos, às suas discípulas, também às discípulos ou candidatos a isso, no século XXI, na linguagem da época: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E depois acrescenta uma advertência ainda hoje profundamente incómoda, e hoje, século XXI, provavelmente muito mais incómoda. Porque as igrejas que se reivindicam do seu nome são portadoras dos 4 evangelhos, não podem ouvir o que se segue. Não podem ouvir, porque se aplica em pleno a elas enquanto instituições, se lhe aplica inteiramente a elas e as denuncia. Então, vós sois o sal da terra. Uma afirmação pela positiva, belíssima, mas também profundamente geradora de conflitos na história, nas sociedades. Ser o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E acrescenta, como Jesus, consciente de quanto é difícil esta missão de sal da terra. E então acrescenta logo uma advertência tremenda, que no século XXI ganha ainda mais contundência. Ora, diz Jesus, se o sal se corromper, se o sal perder a força de salgar, com que se há de salgar? Quer dizer, se o sal deixa de ser sal, deixa de salgar,
com que se há de salgar o que é preciso salgar, neste caso a terra, da qual se é sal. O sal, com artigo, não serve para mais nada. Portanto, ora, se o sal se corromper, com que se há de salgar? E depois responde à pergunta. Não serve para mais nada, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É fortíssimo, sem dúvida. Mas é também motivo de uma alegria indescritível para aqueles suas discípulas, seus discípulos, século XXI adiante, que tiverem a simplicidade, a fragilidade humana de se assumirem no seu ser viver sal da terra, se assumirem na história contra ventos e marés, contra o império do ter, da mentira organizada, institucionalizada, contra o império da idolatria, se assumirem na sua simplicidade, na sua fragilidade desarmada, no seu ser viver dentro da história, nesta história século XXI, o sal da terra. Só que como eu disse, é uma missão histórica altamente geradora de conflitos. De conflitos. E de conflitos que não são daqueles conflitos de trazer por casa, de dimensão doméstica. São conflitos ao nível da própria estrutura da sociedade. Desta sociedade que temos, que é corruptora. Corrupta e corruptora. Intrinsecamente. De sua natureza corrompe. Está corrompida e corrompe. É agente de corrupção. Que ela pretende é descriar o que há de humano nos seres humanos. Ser o sal da terra. Portanto, em cada dia, a todo momento, a todo instante, ocasião de conflito. Ocasião de conflitos e conflitos muito graves dentro das sociedades. Ora, mas se o sal se corromper, se o sal deixa de o ser, se o sal deixa de salgar e continua em ação na história, nas sociedades, pois então, pobres das sociedades onde o sal deixou de salgar, deixou de ser agente, fermento, força, sopro, anticorrupção, deixou de ser fiável para impedir a corrupção, o reino da corrupção de alastrar e de atingir os povos, e pelo contrário, passa a ser não só cúmplice, mas até um agente mais de corrupção. E neste século XXI, 2010, quando estas conversas estão a ser gravadas em vídeo, é o que mais vemos hoje, ao nível, sobretudo, da Igreja Católica, que eu integro como presbítero da Igreja do Porto, ainda que dentro dela, profundamente dissidente dentro dela. Sem nenhuma mordomia, sem nenhum poder eclesiástico, e que bom que assim é. Com essas situações escabrosas da pedofilia, dos crimes contra crianças,
desencadeados, provocados, praticados por clérigos. Já prosseguiremos.